Olá pessoal, olá, muitos bem-vindos a essa nossa live sobre a verdade sobre os altos índices de assassinatos e de corrupção no Brasil. O que tem que ver assassinatos com corrupção? A gente vai explicar para você nessa live, a gente vai explicar também a verdade. Para você entender qual é a verdade, a gente vai falar sobre qual é a mentira sobre os altos índices de assassinatos e de corrupção. Você é nosso convidado, estarei com o nosso grande, excelente, excepcional autor, do qual sou fã, Roberto Mota, que vai estar conosco conversando sobre esse assunto. Ele especialista em segurança pública, eu especialista em corrupção, e já está... Pessoal, se você acha esse assunto relevante, não deixa de curtir, de compartilhar, marcar pessoas, porque assim o algoritmo vai entender esse conteúdo como relevante, vai passar a compartilhar com outras pessoas. E está aí nosso grande Roberto Mota. Muito bem-vindo, Roberto Mota. Alegria ter você aqui, viu? Bom demais. Oi, Deltan. Olha, prazer é todo meu e foi fantástica a nossa conversa de hoje de manhã. Foi uma oportunidade incrível. Eu estava comentando com a minha mulher agora, Alexandra, uma rara oportunidade de conversar com uma pessoa inteligente, articulada e do bem. Ah, que legal, Roberto. Digo mesmo. Pessoal, você que está chegando agora, eu tive uma conversa hoje de manhã com o Roberto Mota lá no canal do YouTube dele. Se você não segue ele ainda, entra aí no Instagram, já aproveita e segue ele. Depois você vai lá no YouTube, segue ele lá também. Ele tem uma live que é 30 minutos com o Roberto Mota todo dia pela manhã, né, Roberto? Me corrija se eu estiver errado. Às 10 da É isso. manhã. E hoje eu tive o prazer de estar conversando com ele e teve um engajamento tão alto, foi tão gostoso, que a gente decidiu continuar a nossa conversa, retomando alguns pressupostos para que todo mundo esteja na mesma página, conversar hoje à noite também com os nossos seguidores do Instagram. Então, pessoal, não esquece de curtir, aperta aí no coraçãozinho, aí dá um like, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Curta a página lá do Roberto Mota. Se você segue ele e não me segue, venha também acompanhar os nossos conteúdos sobre corrupção. Você tem aqui dois indignados com a impunidade. Indignados com a impunidade. E nós dois, ambos, somos indignados com dois tipos de impunidade. Impunidade dos crimes comuns, dos criminosos de rua, e impunidade dos criminosos do colarinho branco. Pessoal, a gente vai falar então sobre qual é a verdade sobre os altos índices de assassinato e de corrupção. E para isso a gente vai falar também sobre qual é a mentira sobre isso. E essa live faz parte de uma série de lives que eu estou fazendo sobre corrupção. Se você está interessado nas outras, não deixa de assistir lá, acompanhar. A gente está divulgando dia a dia, até semana que vem. A gente vai fazer uma série de lives sobre corrupção, sobre impunidade. E eu queria começar apresentando você para o público que me segue e ainda, eventualmente, não te conhece. Acho que todo mundo te conhece, Roberto Mota. Já quero deixar a dica aqui, Roberto Mota. Fiquei a madrugada lendo esse livro excepcional, excelente. Esse livro, A Construção da Maldade, em que ele traz a verdade sobre os altos índices dos crimes de rua no Brasil. Recomendo para vocês. E, Roberto, como que você se define? Quem é Roberto Mota? Eu sou um cidadão comum, Deltan. Eu sou um anônimo que, por um acaso da vida, resolveu se meter com coisas que não eram da minha conta. Então, eu sou um engenheiro que trabalhei a vida inteira na iniciativa privada, com tecnologia da informação. E aí, por uma experiência que você também teve de morar um tempo fora, né? Eu voltei para o Brasil com várias indagações que me levaram a várias coisas, e aí eu, meio que um Forrest Gump, acabei no meio da criação de um partido, do qual depois eu saí por divergências filosóficas, mas o Partido Novo, que continua aí. E aí isso me levou para uma coisa, para outra. Eu acabei sendo candidato duas vezes, a deputado federal e a vereador, não fui eleito, nenhuma das duas. E nessa última sequência de acidentes, eu acabei na Jovem Pan. Recebi um convite esse ano e foi uma bênção que eu não consigo nem qualificar. Eu digo a você que eu poucas vezes encontrei um ambiente com tanta generosidade. O elogio que eu fiz a você, eu faço a todo mundo que eu encontro na Jovem Pan. É um núcleo de pessoas inteligentes, generosas, preparadas. Eu me lembro do dia que eu estava sentado ali a primeira vez na bancada do Pingos nos Is. Aí eu olhei para o meu lado esquerdo, estava o Augusto Nunes. Eu olhei para o meu lado direito, tinha um telão, que estava o Fiuza
estava o Alexandre Garcia, Ana Paula Henkel, o Zé Maria. Eu falei, caramba, esses caras daqui a pouco vão descobrir que eu não sou nada, eu sou um enganador. O que eu estou fazendo aqui, né? Mas o resumo da tua pergunta, eu sou um abençoado. Eu sou uma pessoa que recebeu da vida e de Deus muito mais do que merecia e estou tentando modestamente dar alguma coisa de volta. Roberto, sua resposta só reflete uma característica sua, que é a sua humildade, a sua disposição para ter um coração ensinável. Agora, você está falando com um fã teu. Então, e eu tenho certeza que grande parte das pessoas tá nos assistindo já te conhece, é fã seu também. E essa é só mais uma qualidade sua. Me conta para o pessoal como que você se envolveu com a área de segurança pública. De onde que veio o seu interesse e por onde você passou que despertou esse conhecimento, esse estudo que você fez sobre segurança pública no Brasil? Vamos lá. Mas antes eu queria fazer uma resposta aqui. Tem muita gente lembrando que o presidente está fazendo... A gente tem uma concorrência desleal, né? O presidente está fazendo uma live agora que já passou de 1.300.000 pessoas, mas a gente vai ficar aqui esperando até acabar a live do presidente para as pessoas virem. Quem sabe, né? A gente não pega um pouquinho dessa turma que está lá na live do presidente. Mas a sua pergunta é uma pergunta muito interessante, Beltrão, porque foi completamente acidental. Né? Eu nunca tive nenhuma experiência com segurança pública, a não ser a experiência que todo cidadão brasileiro tem, né? Que é de sofrer com a insegurança e, eventualmente, quando é vítima de algum incidente de segurança pública, descobrir que não existe justiça. Né? Não existe. No Brasil, nem o criminoso é punido, nem há nenhum tipo de reparação para quem é vítima e, na experiência da maioria das pessoas, até nos é tirado o direito de ser vítima. No meu livro, eu conto a história do Luiz Fernando, que é um amigo meu do Rio Grande do Sul, que perdeu o filho dele assassinado no dia em que foi buscar o terno de formatura. Até hoje não se sabe quem matou o filho dele. E ele dá um depoimento muito forte que ele conta que ninguém tem interesse na vítima. Né? O sistema de justiça criminal está voltado para o criminoso. E isso eu digo, estou me referindo ao criminoso violento, né? Que comete os crimes mais bárbaros e que, na maioria das vezes, não desfruta nem de nenhum poder político ou financeiro. Né? É simplesmente beneficiário de uma mentalidade que, para descrever essa mentalidade, criaram um termo chamado bandidolatria. É uma crença que, na minha opinião, é alinhada ideologicamente com uma certa corrente de pensamento, mas é uma crença que hoje, infelizmente, eu já testemunhei. Essa crença habita a mente de muitas autoridades do nosso sistema de justiça criminal, né? Defensores públicos, promotores, magistrados. Eles realmente acreditam que o criminoso é um pobre coitado, que a culpa do crime é da sociedade burguesa, que o criminoso não deve ser punido em hipótese nenhuma. O máximo que você pode fazer é dar um curso de contabilidade ou dar um curso de capoeira, e aí, magicamente, uma pessoa que cometeu os crimes mais perversos, né, e fez isso durante anos e usa o crime como uma forma de conseguir dinheiro, de conseguir sexo, de conseguir tudo, essa pessoa magicamente vai abandonar tudo isso e vai se converter, né? Vai voltar para uma vida onde ele nunca esteve, porque essa é a ideia da ressocialização. Tem um psiquiatra forense... está aqui, ó. Olha que sorte. O livro dele está bem aqui, Stanton Seminole. Não sei se você já leu. O livro mais famoso dele chama The Criminal Mind, A Mentalidade Criminosa. E acabou de sair esse livro aqui, da Vide Editorial. Eu recomendo. Inclusive, está na minha livraria. Vou fazer um merchan aqui. Livraria do robertomota.com.br. Mas repete, Roberto. É livraria do robertomota.com.br. Boa, show de bola. E repete o nome do livro para o pessoal também? Esse aqui é Mitos sobre Criminalidade. Sensacional. Boa. Esse eu não conhecia. O outro.
E tem o outro mais famoso, que é A Mente Criminosa, The Uhum. Criminal Mind. Uhum. E o Stanton Seminole, ele explica o fenômeno do crime, né, do ponto de vista do indivíduo, como uma escolha que é feita por alguns indivíduos que tem uma forma diferente de enxergar o mundo, né? Na visão do Seminole, o criminoso, ele não se preocupa com o próximo. Ele simplesmente não vê nenhum problema em dar um tiro na cabeça de alguém para roubar um celular. Para ele está tudo bem, né? Ou fazer Uhum. coisas piores. Então, um indivíduo com essa característica, ele não está cometendo crime porque ele morava numa rua sem iluminação ou porque ele não teve oportunidade na vida. E o Stanton fala uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: na maioria dos casos de criminosos que ele estudou durante a vida inteira, os criminosos tinham irmãos que eram, né, que nasceram e foram criados nas mesmas condições e que fizeram escolhas diferentes. Olha só, super interessante. Olha só, eu quero explorar e aproveitar para a gente aprender com você qual é a mentira e qual é a verdade sobre os altos índices de assassinatos. Mas antes disso, eu quero ainda fazer mais algumas perguntas que você tinha feito para mim de manhã, que eu achei super bacanas e que eu quero fazer porque eu quero aprender um pouco mais sobre você. Eu tenho uma curiosidade também sobre você. E eu queria perguntar para você quais são os livros que você tem como os livros favoritos seus que marcam a sua história. Olha, essa pergunta é difícil de responder. Ó. Eu vou te mostrar aqui. Olha só a minha bagunça aqui. Ó. Mas, Haja livro, mas, mas tem alguns livros que eu posso te mostrar melhor do que descrever. Um deles é esse aqui. Ó. Foi um livro que eu li quando foi lançado. Eu tenho até a edição original aqui em algum lugar na estante. repete É o O Imbecil mais Coletivo. dado para a gente, Roberto. É o imbecil cotovelo, é esse? Não, O Imbecil Coletivo. Ah, tá. Imbecil coletivo. Boa. O Imbecil Coletivo é um livro de Olavo de Carvalho, um dos primeiros livros publicados dele, que eu li provavelmente em 1996 ou 1997. Né? Uhum. E o Olavo aborda vários temas, entre eles esse tema. Ele não usava o termo bandidolatria, mas ele foi a primeira pessoa que eu escutei falando sobre o fenômeno da glorificação da criminalidade na cultura e na arte do Brasil. Eu nunca tinha percebido isso, né? E a forma mais fácil de você notar isso é quando você entra na maioria dos serviços de streaming. A maioria dos filmes é sobre gente que fez coisa ruim, né? Você tem muito mais filmes sobre a vida de criminosos do que filmes sobre gente que prendeu os criminosos, né? E uma exceção que tem a ver com o trabalho que você fez é aquele filme Os Intocáveis, né? Sobre o Elliot Ness e a turma dele que Uhum. prenderam o Al Capone em Chicago. Mas é uma exceção. Só para lembrar aqui, eu não vou falar o nome dela porque me causa repulsa, mas aquela mulher, né, que matou os pais, mandou matar os pais à paulada, fizeram 2 filmes sobre a vida dela. Um filme do ponto de vista dela e outro filme sob o ponto de vista dos assassinos que ela contratou para matar o pai. Então, eu acredito, Deltan, que cultura é um veículo poderosíssimo de transmissão de ideias e de conceitos morais. E tem coisas que você não percebe até o dia em que alguém chama a sua atenção para elas. E aí você desperta. Tá? Então, um outro autor que eu recomendo é esse aqui. Ó. Esse é um dos livros da minha vida, é o Thomas Sowell. Esse livro, eu estou mostrando a edição em inglês, mas tem a edição em português, chama Intelectuais e Sociedade. E nesse livro, o Thomas Sowell descreve o que ele chama, o fenômeno que ele chama de visão dos ungidos. O que é isso? É uma elite, os ungidos são uma elite sofisticada que tem protagonismo no ensino, nas universidades, que tem protagonismo no teatro, no cinema, na literatura.
E essa elite, ela acha que sabe mais do que o homem comum e que tem o direito de ditar os padrões de pensamento e comportamento do homem comum. Tá? Então, essa elite... engraçado que o Thomas Sowell, que é um economista negro americano, fala exatamente a mesma coisa que o Olavo de Carvalho fala, né? Em livros completamente diferentes. Ele diz que a escolha, o Thomas Sowell diz que a escolha dessa elite, os ungidos, para demonstrar que eles são superiores a nós, eles se dão ao direito de achar, de aplaudir tudo o que é marginal, tudo o que para nós parece degenerado, tudo que para a gente parece uma coisa negativa, os intelectuais, então, abraçam isso. Né? Então, é o culto àquilo que choca. E o Sowell fala uma coisa muito interessante. No meio acadêmico, quanto mais absurda e chocante for a sua posição, mais relevância você ganha no meio onde tem muita gente competindo, né? Competindo para ganhar bolsa, competindo para ganhar uma posição para dar aulas. E aí você relaciona isso com aquela declaração daquela senhora que se apresenta ora como historiadora, ora como filósofa, né? E ela tem declarações impublicáveis, mas uma que eu posso dizer aqui é que ela vê a lógica do assalto, porque o bandido é dominado pelo sistema capitalista, ele quer uma coisa que ele não tem, então ele te assalta para roubar. Essa declaração dela está em vídeo. Quem procurar e achar e ver o nome dela, eu não vou falar aqui para não criar problema, mas é muito fácil de achar. Depois procure outras declarações polêmicas dela, você vai ver coisas assim inacreditáveis. Então, esses dois livros, Deltan, para te dizer assim, de cara, são dois livros da minha formação. Legal, bacana, show de bola, Roberto. E quem são... Mas antes, eu vou te perguntar quem são os personagens do presente ou do passado que você mais admira, que te inspiram. Mas eu quero mencionar aqui que muita gente elogiando aqui, falando, Roberto, você é fera, o Kleber Chicato, aqui o Nando Júnior falando, um dos melhores analistas políticos do país, endosso, assino embaixo. Muita gente assistindo a gente e ao presidente ao mesmo tempo. Aqui, Sky Rider falando, presidente no iPad, vocês no iPhone. O Paulo pediu para eu mandar um abraço para Melina Zagueto. Melina Zagueto, um grande abraço para você, a pedido do Paulo. Roberto, conta para mim quais são os personagens da história ou atuais que mais inspiram você. Bom, o primeiro personagem que mais me inspira já tem 1.500.000 pessoas assistindo ele lá na live. Tá? É o presidente Jair Bolsonaro. E a razão pela qual ele me inspira, eu expliquei acho que foi ontem ou anteontem, quando eu comentei uma declaração de uma pessoa, agora eu não me lembro quem foi, que disse que o presidente Bolsonaro era um perigo porque ele estava colocando ideias na cabeça de muita gente. E eu disse, não, essa pessoa não entendeu nada do que está acontecendo. O que está acontecendo é que a maioria da sociedade brasileira finalmente encontrou alguém que representa uma série de valores que nunca antes foram representados. Tá? Então, durante muito tempo, e isso faz parte da sua luta também, né, Deltan? A maioria dos brasileiros tem valores firmes, né, de honestidade, de respeito, de independência. A maioria dos brasileiros quer ser independente, né? Quer ganhar a vida com o suor do seu próprio rosto, não quer ficar dependendo de esmola de nenhum político. Mas os nossos políticos sempre ignoraram isso. Eles sempre eles criaram todo um sistema e uma prática política que favorece a dependência, que favorece a corrupção, que protege criminosos e deixa o cidadão desprotegido. Essa é a nossa legislação penal. Quando você entende o que está acontecendo no Brasil, você vê o castelo que foi montado dentro da legislação penal, é um castelo para o bandido e você que está do lado de fora, no jacaré. Então, o presidente Bolsonaro é essa pessoa e ele deu voz a isso. E aí, voltando ao que o Thomas Sowell falou, isso é inaceitável para os ungidos, para a turminha lá dos Jardins, do Leblon, né?
que bom, não vê problema nenhum ir no pé do morro comprar uma cocaína. Qual é o problema, afinal, né? Aliás, vamos liberar a cocaína, que o presidente da Colômbia já foi nas Nações Unidas dizer que liberar cocaína vai ter menos impacto no mundo do que os combustíveis fósseis, para você ver a loucura onde a gente está, né? Então, o presidente Bolsonaro hoje, eu acho, no mundo inteiro, né? Em termos, quando você olha as lideranças globais, eu não consigo pensar em outra liderança do mesmo porte do presidente Bolsonaro. Alguém que, mesmo enfrentando tudo que ele enfrentou, mantém essa fidelidade com os valores da população e consegue expressar isso de uma forma que nenhum outro político consegue, né? Os outros nomes que vêm à minha cabeça são todos de políticos conservadores. Um deles, eu li um trecho do discurso na nossa live hoje de manhã, né, que é Winston Churchill. O Churchill é uma figura impressionante para mim, não só pelo papel que ele desempenhou na manutenção do mundo livre, mas principalmente por ser uma figura humana. Quando você lê a biografia dele, ele era cheio de falhas, ele tinha problemas, ele fez muita coisa que não deu certo na vida e teve a grande chance dele aos 60 anos. E aí ele só salvou o mundo livre, né? Eu admiro muito também Margaret Thatcher, que também foi primeira-ministra do Reino Unido. Admiro Ronald Reagan. É engraçado como o poder do estereótipo priva a gente do conhecimento. Durante muito tempo, eu acreditei que o Ronald Reagan era um bobalhão, né? Era um ator de Hollywood que chegou à presidência dos Estados Unidos, mas não tinha feito nada de importante. Quando você se debruça sobre o legado, principalmente o legado da trinca, né? Margaret Thatcher, o Ronald Reagan e o Papa João Paulo II, que era originário da Polônia, o Papa era polonês, a Polônia estava submetida a um regime comunista. Então, esses três, Ronald Reagan, Margaret Thatcher e João Paulo II, se juntaram e com o apoio, né, de um apoio inesperado do Mikhail Gorbachev, que era o premier soviético, que ninguém sabe explicar porque ele achou que ele também tinha que lutar pela liberdade, e aí caiu o comunismo, pelo menos os principais focos de comunismo na Europa, caiu o Muro de Berlim. Esses são os meus heróis principais, Deltan. Assim. Cara, sensacional, sensacional. E o Reagan esteve envolvido na política de tolerância zero, né, com a criminalidade. Alguém que ajudou a diminuir as taxas de crimes nos Estados Unidos. E, Mota, olha só, grande objetivo da nossa live é a gente falar qual é a mentira e qual é a verdade sobre os altos índices de assassinatos e de corrupção. Eu quero perguntar para você qual é a mentira. E vou começar perguntando, Mota, a causa dos altos índices de criminalidade no Brasil são a desigualdade social e a pobreza? E se não são, por que não são? O que mostra que não são? Dá exemplos, eu li no seu livro, por isso, né? Eu queria ser exemplos, ilustrações, melhoras de índices de riqueza que mostram que essa não é a causa ou a única causa ou a causa primordial. Queria ouvir você, queria que todo mundo escutasse você explicando, porque existe um discurso de que as raízes da criminalidade no Brasil estariam na pobreza e na desigualdade. Claro, não, isso aí, como você falou, né, Deltan, eu escrevi um livro para desmistificar essas mentiras. São muitas mentiras que são contadas há muito tempo e que a maioria das pessoas não tem como verificar que isso não corresponde à verdade, né? Então, eu vou dar alguns exemplos. Eu não vou falar muito em teoria, né? Eu vou falar da parte prática, né? E eu acho que um bom ponto para a gente começar é a comparação dos índices de homicídio por 100 mil habitantes. Tá? Então, o que significa índice de homicídio por 100 mil habitantes? Você pega o número de homicídios e divide pela população do país para calcular uma taxa proporcional, né? Porque é lógico que um país que tem muito mais habitantes vai ter mais homicídios do que um país que tem menos habitantes. Tá? Então, vamos ver algumas taxas aqui
por ano de 2018. Tá? No ano de 2018, o Brasil teve 27 homicídios por 100 mil habitantes. Para vocês entenderem o absurdo que é isso, nesse mesmo ano, 2018, enquanto o Brasil tinha 27, o Peru tinha 8. O Equador tinha 6. A Argentina tinha 5 homicídios por 100 mil habitantes em 2018. É o mesmo nível dos Estados Unidos. 5 homicídios por 100 mil habitantes. Então, qual é o país mais rico? Paraguai ou Brasil? É lógico que é o Brasil. Ué, então como é que o Brasil tem 3 vezes mais homicídios? Não. Qual é o país mais Paraguai, pobre? quanto? Você falou do Peru, Equador, Estados Unidos e Paraguai. Tinha quanto? O Paraguai, em 2018, tinha 7. Equador Boa. tinha 6. Uhum. A Argentina tinha 5. E os Estados Unidos tinha 5. Uhum. Então, bom, está provado que não é pobreza? Então, deixa eu te dar mais uma. Ah, mas, Roberto, não é só pobreza, é desigualdade. Fala para mim, Deltan, qual país é mais desigual, Brasil ou a Índia? A Índia. A Índia tem castas. Tem uma casta chamada os intocáveis, que a última, né, pelo que eu sei, a vida deles é restrita a algumas funções, né, extremamente primitivas. Bom, a taxa de homicídios da Índia em 2018 foi 1/10 da taxa brasileira, Deltan. Em 2018, o Brasil teve 27 homicídios por 100 mil habitantes, a Índia teve 3 homicídios por 100 mil habitantes. Caramba. E aí, você sabe o que acontece quando eu falo isso? Aí a pessoa que está discutindo comigo diz: ah, Roberto, mas na Índia tem a questão religiosa. Então, meu amigo, não é pobreza e desigualdade, né? Então, aí a pessoa já entrega o argumento. Não, porque na Índia tem a religião, a filosofia. Então chegamos à conclusão que não é pobreza e desigualdade. Tem vários outros indicadores importantes. Por exemplo, se você pegar 1980, Brasil em 1980, o número de homicídios do Brasil em 1980 foi 12 mil homicídios. Tá? Isso dá uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes de 11. Em 1980, o Brasil teve 11 homicídios por 100 mil habitantes. O PIB per capita do Brasil, em 1980, em dólar, era de 2 mil dólares. Esses 2 mil dólares de 1980, em 2011, subiram para 4.620 dólares per capita, já descontada a inflação americana. Ninguém me pega nessa pegadinha. Então, o Brasil, entre 1980 e 2011, ele ficou mais do que 2 vezes mais rico. A riqueza per capita do brasileiro dobrou e mais alguma coisa. Ora, o que seria lógico, segundo o raciocínio dessa turma, que seria lógico de acontecer com a taxa de homicídio? Reduzir pelo menos pela metade, né? Só que a taxa de homicídio passou de 11 para 27. Ou seja, o país ficou 2 vezes mais rico e a taxa de homicídios triplicou. Aí vem o sujeito com o mesmo argumento. Ah, mas Roberto, a desigualdade. Bom, vamos pegar aqui outro dado. Vamos pegar 2003 e 2015. Tá? Em 2003, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes já era de 29. O índice Gini era de 0,58. Tá? Se você for para 2015... É o índice de desigualdade social, né? Para todo mundo acompanhar. Isso, é o índice que mede a desigualdade social. Esse índice, que era de 0,58 em 2003, caiu para 0,49 em 2015. Ou seja, a desigualdade diminuiu 15%, mais ou menos. O que aconteceu com o número de homicídios? A taxa de homicídios, né? O número de homicídios passou de 40 mil para 58 mil. E a taxa de homicídios ficou praticamente parada. Não há sustentação para essa teoria. Outro dado, se você pegar um estado como o Rio de Janeiro, eu imagino que essa realidade se aplique para todo o Brasil, o interior do Rio de Janeiro é muito mais pobre do que a capital. No entanto, as taxas de crime, de todo tipo de crime, são muitíssimo menores no interior do que na capital. Então, isso aí, Deltan,
A gente pode explorar isso, né, de diversas maneiras. Tá? Tem um livro muito bom chamado... Espera aí que eu vou pegar para te mostrar. Esse aqui, ó, eu cito no meu livro, The Rise and Fall of Violent Crime in America. Né? É a ascensão e queda do crime violento nos Estados Unidos, do Barry Letzer. Esse livro eu acho que não tem em português ainda. E o Barry explica, não há correlação entre o desenvolvimento econômico, a situação econômica de um país e a taxa de criminalidade. Algumas épocas, como, por exemplo, a época da Grande Depressão nos Estados Unidos, né? O nome já diz, Grande Depressão, nos anos 1920, foi uma época de criminalidade baixa. Então, outras épocas, como, por exemplo, o final dos anos 60, os anos 70 e o início dos anos 80, que foram épocas de prosperidade, foram épocas de taxas de criminalidade altíssimas. Tá? Então, ele faz uma exploração muito mais detalhada, eu estou resumindo aqui, e ele chega a conclusões muito interessantes que não dá para a gente conversar sobre elas no tempo que a gente tem aqui. Né? Mas o resumo da ópera é esse. Não tem nada a ver com criminalidade. A conclusão a que eu cheguei é que essa situação absolutamente excepcional que a gente vive no Brasil se deve a uma destruição deliberada do nosso sistema de justiça criminal. Como é que essa destruição é feita? Através da aprovação de leis cada vez mais lenientes, de um processo de processos judiciais, como você já descreveu hoje, né? Eu acho que todo mundo tem que ir lá na live hoje de manhã, porque o Deltan fez uma descrição absolutamente magistral, que eu acho, Deltan, que você tem a obrigação de converter aquela descrição no artigo, no mínimo. Talvez até pensar num livro, a partir daquilo ali. Porque eu acho que isso contribui muito para agravar o problema. A justiça ela fica fechada no mundo hermético, né, que usa uma língua diferente do português. Então, o cidadão comum ele não consegue penetrar naquilo ali. Então, até esse direito que nós temos de nos sentir indignados com o absurdo que acontece é tirado da gente porque eu não consigo penetrar na rigidez. Só vou usar um exemplo aqui de palavra. Assim, eu não sei o que é rigidez, né? Mas rigidez e outras palavras. Mas o resumo é esse. O que acontece no Brasil é resultado de uma ação deliberada, que, na minha opinião, é parte de um projeto político de poder. E é com muita satisfação que eu vejo pessoas como você, né, guerreiros, não tem outra palavra para descrever, que tem coragem, que tem preparo, que tem disposição para encarar essa briga. Valeu, Mota. Como nós somos aliados nessa briga contra a impunidade. Então, para ficar muito claro para as pessoas, qual é a mentira sobre os altos índices de assassinatos no Brasil? A mentira de que decorreriam de desigualdade e de pobreza. E qual é a verdade? A verdade é que, em grande medida, um fator central para os altos índices de assassinatos é a impunidade. Impunidade. Mota, explica para o pessoal a impunidade. Resume. Eu fiz um resumo hoje falando dos colarinhos brancos, hoje de manhã. Quem quiser saber mais sobre a impunidade dos colarinhos brancos, vai lá hoje de manhã. A gente fez um paralelo também dos crimes de rua, dos colarinhos brancos. Mas agora, o meu pedido para você é para você fazer um resumo da impunidade dos criminosos de rua. O que no sistema acarreta essa impunidade? Desde lá, a dificuldade de descobrir, comprovar com inquéritos burocráticos, quando menos de 10% dos roubos e assassinatos são reveladas quem são os autores, são descobertos quem são os autores, até lá embaixo do funil. E faltou uma cereja do bolo hoje que eu ia falar no final, e eu falo hoje agora, depois da tua explicação, Mota. Mas eu queria que você desse uma explicação com base em todo o teu estudo. Eu já conheço, né? Tá no livro, mas nem todo mundo vai ter oportunidade de ler de cabo a rabo o livro. Que fica a recomendação, pessoal. É um livro super gostoso, de leitura, assim, o Mota traz exemplos de casos reais de criminosos que praticaram atrocidades e logo depois estavam nas ruas praticando mais crimes em razão do nosso sistema de justiça leniente, ou seja, extremamente benéfico para com os criminosos.
Eu vou dar dois exemplos que eu acho que são fortes o suficiente para resumir essa história toda. Aqui no Rio de Janeiro, o tempo médio de internação de um criminoso com menos de 18 anos, que eu não posso chamar de criminoso, né? Eu tenho que chamar de adolescente em conflito com a lei. Mesmo que ele tenha 17 anos e 11 meses de idade, seja muito mais alto que eu, mais forte, tenha plena consciência do que está fazendo, eu tenho que chamá-lo de adolescente em conflito com a lei. Ele não pode ser preso, ele é apreendido, ele não recebe uma sentença, ele é internado para o cumprimento de medidas socioeducativas. Tem muita gente que acha que o juiz determina o prazo de internação. Não. Ele é internado por 6 meses. Depois de 6 meses é feita uma avaliação para ver se ele pode sair. Essa avaliação não leva em consideração o crime que ele cometeu, que não é crime, é considerado infração, né? E não leva em consideração o histórico anterior dele. Só leva em consideração o tempo que ele ficou internado, né? O criminoso com menos de 18 anos que mata alguém, ele não comete um homicídio, ele comete um ato infracional análogo ao crime de homicídio. É assim que se descreve. Mas a pessoa que morreu, morreu de verdade. Não é uma morte fingida análoga a uma morte de verdade. Mas esse vocabulário todo, Deltan, é usado para retirar do crime qualquer aspecto moral, reduzi-lo a uma tecnicalidade, infantilizar os críticos que acham que aquilo ali é um absurdo, porque você não tem mais nem o domínio da linguagem, e fazer uma completa inversão moral. Então, o assassino que matou um parente seu, ele não é um assassino. Ele é simplesmente um adolescente em conflito com a lei. E veja que conflito injusto, né? Um adolescente tendo um conflito com a lei poderosa Da sociedade. É lógico que o adolescente tem razão e a lei está errada, né? Enfim, um criminoso com menos de 18 anos que mata alguém no Rio de Janeiro, ele fica internado em média 8 meses. Esse é o valor de uma vida no Rio de Janeiro. 8 meses de internação. E tem um delegado, um amigo meu, o Rafael Bárcia, que ele diz o seguinte: o menor assassina você no carnaval, o Natal ele já vai passar em casa com a família. Então, e a sua vida é como se a vítima nunca tivesse existido. O outro exemplo vem do meu amigo Marcelo Rocha Monteiro, procurador de justiça aqui no Rio de Janeiro, que eu preciso citar como um dos meus ídolos, uma das pessoas que eu mais admiro. Marcelo diz o seguinte: a única estatística disponível, que a gente conhece, está no livro, mostra que aproximadamente 2%, em aproximadamente 2% dos assaltos, a polícia consegue identificar o autor do crime. Ou seja, a chance de sucesso de um assaltante no Brasil é de 98%. E aí o Marcelo diz o seguinte: se você abrir uma pizzaria, vamos dizer, né? Pizzaria Dallagnol, né? Porque deve ser italiano, Dallagnol, né? Abre uma pizzaria Dallagnol. A chance de você quebrar nos primeiros 5 anos, se eu não me engano, é de 60%. Então, a sua chance de sucesso, se você abrir uma pizzaria, é de 40%. Mas se você conseguir uma arma no morro e for assaltar uma pizzaria, a sua chance é 98%. Esse é o estímulo que a sociedade dá ao criminoso e o desestímulo que ela dá ao empreendedor. E quem fala muito bem sobre isso é o Prêmio Nobel de Economia de 1992, que é o Gary Becker. O Gary Becker diz: o crime é uma decisão lógica que o criminoso toma quando ele examina os riscos e os benefícios. Quando uma sociedade, como a sociedade brasileira, dá enormes benefícios para o criminoso violento e para o corrupto, e o risco é quase nenhum, qual é o resultado? 65 mil homicídios por ano, como a gente já chegou a ter, agora caiu para 40 mil, né? E o número, Deltan, que eu imagino que seja incontável de casos de corrupção. Tá? Porque eu não sei se existem estatísticas para isso, mas eu imagino que seja
sejam quais forem os números sobre casos de corrupção, isso deve ser simplesmente a ponta do iceberg. A esmagadora maioria nunca vai ser descoberta. E se a punição, né, o outro dado importante, né, em apenas 8% dos casos de homicídio, se consegue identificar o assassino. Quer dizer, a chance de sucesso do homicídio é 92%. Se o crime, que é o mais... representa a afronta, a maior afronta ao que nós temos de mais sagrado, é tratado dessa forma, é daí para baixo. Né? Isso é um incentivo para todo tipo de crime. Exatamente, Roberto. E, então, qual é a verdade sobre os altos índices de criminalidade violenta e de corrupção? Quando a gente olha esses dois tipos de crime, a gente tem uma raiz comum no Brasil, um fator central comum, que é a impunidade. O Roberto Mota descreveu alguns exemplos de impunidade, a gente poderia citar vários outros. Primeiro, a dificuldade de identificação, inquéritos burocráticos, a progressão de pena, o fato de que a pena criminal para o criminoso de rua, como para os demais criminosos, é fixada de modo muito próximo à pena mínima. Então, um homicida, ele vai ter uma pena muito próxima à pena mínima de 6 anos. Ah, mas a pena máxima é de 20. Não importa. No Brasil, a pena é fixada perto da pena mínima. E quando a pena é inferior a 8 anos, a pessoa não vai para a cadeia, não vai para a penitenciária, não vai para regime fechado, não. Ela vai para o que se chama de regime semiaberto. O que, na prática, hoje, na falta de colônias penais agrícolas ou industriais, que seria o destino dessa pessoa, como não existe isso de modo suficiente, a grande probabilidade é de que essa pessoa vá botar uma tornozeleira eletrônica, dormir em casa e trabalhar durante o dia. Ou seja, uma vida muito próxima à vida normal, começando nesse regime chamado de semiaberto, muito embora tenha tirado uma vida propositalmente, dolosamente, intencionalmente. Então a pessoa recebe essa pena de 6 anos e vai ficar com uma vida muito parecida com a vida próxima ao seu normal. E depois de 1/6 da pena, depois de 1 ano, vai progredir o regime e o regime mais benéfico ainda, que é o regime aberto. O que eu adorei tua expressão no livro. Achei genial. Falou assim, é uma prisão só para fins estatísticos, porque não significa nada. Não significa nada. Então, é uma prisão só para fins estatísticos, porque na prática é nada. O cara não vai ter punição nenhuma. Então, Você sabe que o Marcelo Rocha Monteiro, ele diz o seguinte, ele descreve o regime semiaberto, né? Ele faz uma palestra, ele diz, olha, regime semiaberto é assim, você se recolhe à noite, durante o dia você sai para a rua para trabalhar. Igual a todos nós, né? É o que todos nós fazemos. A gente vai para a rua para trabalhar, de noite a gente volta para casa. Eu vi uma pessoa falando assim, olha, regime semiaberto você sai para trabalhar, dorme em casa à noite, ou seja, a descrição típica do casamento. É isso aqui. E olha só, então a pessoa recebe essa progressão de regime, recebe a pena próxima do mínimo, é assim que funciona o nosso sistema, vai ter a progressão do regime, e isso que eu ia falar de manhã, e depois a gente acabou engatando em outro assunto, acabou derivando e não voltei, e ainda tem uma cereja do bolo. Tem um tal de indulto natalino, que o presidente Bolsonaro deixou de aplicar, deixou de fazer o decreto natalino de indulto, mas até 2018 existia todo ano, todo final de ano, um decreto de indulto natalino que perdoava uma quantidade significativa da pena. Que no caso dos corruptos de colarinho branco, chegavam a 80% da pena. 80% da pena. Isso eu estou falando agora dos criminosos de rua, que também vão ter uma percentual significativa da pena perdoada. Então, a gente tem um esqueleto que demonstra a impunidade e que gera... E a nossa preocupação, a do Mota, a minha, é com a vítima, é com a sociedade. Porque a impunidade não é uma injustiça, no caso, mas ela estimula a prática de novos crimes e deixa desprotegida a verdadeira vítima. O que acontece hoje no Brasil é que tem uma inversão de papéis. O criminoso ele é tratado como uma vítima da sociedade. Se ele pratica um crime, ele é levado ao juiz, não para ser ouvido, é levado imediatamente ao juiz dentro de 24 horas, não para ser ouvido, não para ser investigado, não para colher prova, mas para ver como que ele está. Para um cuidado com ele e um desprezo, um descaso completo com a vítima. E o policial é tratado nessa história, muitas vezes, como se criminoso fosse. Uma inversão de papéis. Isso falando de criminoso de rua. E se você vai olhar
para a sequência dos crimes de colarinho branco, Mota, sabe qual que é o índice de punição dos crimes de colarinho, dos crimes de corrupção que são comprovados? Não estou falando dos não descobertos e dos não comprovados, que a gente estava falando que é a grande cifra. Agora, qual é o índice de punição, segundo o estudo do Carlos Higino e do Ivo Gico Júnior, dos crimes de corrupção? A probabilidade de punição, Mota, é de 3%. Ou seja, os comprovados que passaram pela barreira de ser descoberto, e descoberto uma vez comprovado, o que são as barreiras mais difíceis de você passar, desses comprovados, só 3 a cada 100 são punidos. E aí alguém pode dizer, 3 a cada 100 é absurdo, é ridículo, é motivo para uma revolta. A gente falando dos grandes ladrões que não roubam galinhas, como dizia Padre Antônio Oliveira, mas roubam a nossa vida, roubam os governos, roubam as cidades, roubam o nosso futuro, roubam a nossa oportunidade, roubam as nossas famílias. Só 3 a cada 100 são punidos. Isso era motivo para uma revolução. E além de 3 a cada 100 serem punidos, se você está imaginando que essas pessoas vão para a cadeia, você que está nos ouvindo, telespectador, você está errado. 3 a cada 100, eles provavelmente vão ser punidos com prestação de serviço à comunidade ou doação de cestas básicas, na grande maioria dos casos. Na imensa maioria dos casos. Por quê? Porque a pena de corrupção parte de 2 anos. Então, se aquela pena de homicídio, que partia de 6, já era ridícula, imagina a pena que parte de 2. Penas inferiores a 4 anos são substituídas por prestação de serviços à comunidade e penas alternativas. Esse é o tratamento que o nosso sistema penal dá para quem nos rouba. E aí você teve um escândalo de corrupção que fugiu da curva e foi punido, como o Mensalão, que foi um ponto fora da curva, em que houve punição, e os personagens centrais, como José Dirceu e outros, que eram os cabeças do esquema, os líderes do esquema, que desviou 100 milhões de reais, um ano depois deles terem sido presos em 2014, eles já tinham progredido o regime. Isso que eles começaram a cumprir regime semiaberto, que é aquele dorme em casa ou dorme na penitenciária e sai trabalhar. Mas um ano depois eles já estavam no regime aberto, que é nada. E mais um ano depois já estavam indultados, perdoados completamente por um decreto de indulto natalino. Ou seja, os maiores criminosos da história, que nos roubaram, que mataram não uma, não duas, dezenas de pessoas, desviando centenas de milhões de reais, em 2 anos estavam completamente perdoados. Esse é o país que a gente quer viver. Esse é o país que a gente quer deixar para os nossos filhos. E quando a gente fez a raio-x da impunidade, Mota, para finalizar do crime de colarinho branco, a gente falou, é difícil descobrir. Se você descobre, é difícil de comprovar. Se você comprova e acusa, denuncia, se estende por anos e anos e anos, com recursos infinitos em 4 instâncias, único país de 4 instâncias, e é muito difícil que em algum momento esse caso não seja anulado. Existem várias razões que permitem, várias brechas na lei que permitem anulações. Se ele passa desse filtro, é muito provável que o caso prescreva, porque não tem prisão em segunda instância, isso se arrasta por 2 décadas. Se não prescreve, a pena vai ser baixa, próxima a 2 anos em geral, substituída por penas alternativas. Se você conseguir executar a pena por um milagre, você conseguiu chegar lá no final, a pena foi maior do que 4 anos, maior do que 8 anos, você tem alguma pena para executar, essa pessoa vai cumprir um sexto, progredir, e de acordo com os decretos de indulto natalino que vinham até 2018, o cara cumpriu 1/5 da pena, 20%, e acabou. É um absurdo. Isso incentiva a impunidade, isso incentiva a corrupção, isso incentiva o crime. A impunidade tem 3 grandes males no caso da corrupção, como eu disse hoje de manhã. Ela incentiva o crime, ela permite que os políticos corruptos continuem a nos governar, e, em terceiro lugar, a impunidade ela permite que os corruptos reinvistam uma parte da propina no seu negócio, nas campanhas, e perpetuem o seu poder. É uma tragédia. A gente vive uma tragédia. Como que a gente inverte isso? Como que a gente muda essa realidade? Por meio da mudança das leis do Congresso. Por isso a gente precisa de um novo Congresso, um Congresso que venha para mudar essa realidade, não é, Mota? Como que você vê o futuro? Para isso, quais as perspectivas que você vê? Quais os caminhos, as saídas que você vê? E lá no final, adorei que no livro você trouxe uma série de propostas que eu já anotei, já vi que você tem projetos que você encaminhou e eu quero encampar, eu quero abraçar essas suas propostas, o seu projeto. Vou estar lutando por isso também, ao lado de várias outras pautas contra a corrupção lá no Congresso Nacional. Maravilha, Deltão. Eu tenho uma coisa que eu acho muito importante a gente explicar para as pessoas e que muitas delas não entendem. Né? Elas veem o mundo da política, né? Da política corrupta, de desvio de verbas, dos esquemas partidários. Elas veem isso. E elas veem, na realidade dela, do dia a dia, né? O assalto, o tráfico de drogas,
todo tipo de criminalidade na rua, espreitando ela. E ela acha que isso aqui são dois mundos separados. Muita gente acha, política, eu não tenho muito o que fazer sobre isso mesmo, né? Deixa rolar. Todo político é corrupto, todos eles roubam. Mas esse assalto na minha rua eu não aguento mais. Eu vou pedir para a polícia botar uma viatura aqui na rua. As duas coisas estão conectadas. Esse mundinho aqui da sua rua, da boca de fumo perto da sua casa, do cara que te assalta com pistola no ônibus, ele depende desse mundo aqui, da política corrupta, do aparelhamento de cargos, né? da montagem de esquemas que hoje penetram em todas as áreas do Estado. Porque essa turma aqui é que cria as condições para essa turma aqui existir e trabalhar. E o dinheiro vai de um lado para o outro. Então, as pessoas precisam tomar consciência disso. Não adianta você botar um policial para cada brasileiro. De nada vai adiantar isso enquanto a gente tiver um conjunto de leis, um sistema de justiça criminal que prefere ficar de olho no que o policial está fazendo do que punir adequadamente o bandido. Eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar, Deltan. Não existem dois mundos. Não existe um crime que é mais aceitável do que outro. Como você muito bem colocou aí, né? A corrupção mata muita gente pelo dinheiro que é desviado e deveria estar sendo usado para outras coisas. Eu dei um exemplo disso, eu nem me lembro mais, que é tanto lugar que eu falo, mas todo mundo vai se lembrar da Copa do Mundo, né? dos Jogos Olímpicos que aconteceram aqui no Brasil, e eu fui uma das vozes que criticou, gastando tanto dinheiro para construir esses estádios que vão ser usados uma vez e nunca mais. E aí teve uma pessoa famosa que disse: não se faz Copa do Mundo com hospitais. Vocês vão lembrar, não vou dizer o nome, mas é só procurar, dar um Google nessa frase. Não se faz Copa do Mundo com hospitais. E aí, alguns anos depois, veio uma pandemia e vários desses estádios tiveram que ser convertidos para hospitais. Vejam o mundo em que a gente vive. Então, esse é só um exemplo. Você já viu aí quem foi, né? Eu googlei aqui. Pois é. Melhor nem falar. Deixa as pessoas descobrirem. Então, acho que essa conexão, Deltan, o crime violento depende dos corruptos, que hoje estão, eu diria, em praticamente todas as instituições. As pessoas têm que... Se você não tiver, né? Não sei se dá para ver aqui na minha camisa, acho que as letras estão invertidas, né? Mas é tolerância zero para a criminalidade. Se a gente não tiver tolerância zero para a criminalidade, se a gente não tiver tolerância zero para a corrupção, a gente não vai conseguir tolerância zero na criminalidade. E ninguém consegue um país seguro com uma política dominada pela corrupção. Acabou. Essa é a mensagem principal que a gente tem que passar. Com certeza, porque os corruptos, que quando ocupam o poder, para eles se protegerem, eles deixam uma série de brechas na lei que são usadas depois pelo criminoso violento. Então, corruptos, para se proteger, em 2019 ele mudou a lei e proibiu que a gravação do crime seja usada contra ele, agora pode ser usada a favor dele. E aí, quando se grava um hospital estuprando uma paciente no momento mais nobre da vida dela, o momento do parto, agora essa gravação não pode ser usada em relação à criminalidade violenta. Por quê? Porque os parlamentares, para se protegerem de provas contra eles, quando eles estão recebendo propina, porque vários escândalos vieram à tona pela gravação de parlamentares políticos recebendo propina, para se proteger, eles impediram o uso dessa prova contra eles, aí você não pode usar essa prova contra a criminalidade violenta. Então eles geram brechas na lei que acabam impactando todo o sistema de justiça, a criminalidade violenta inclusive. Concordo totalmente com você, Roberto. As duas coisas estão conectadas. É mais uma conexão desses dois pontos que eu veio conversar hoje. Eu queria fazer dois comentários agora, encaminhando aqui para encerrar, Roberto. O primeiro comentário é: se vocês gostam desse tema, se você que está nos assistindo quer conhecer mais sobre esse tema, eu queria convidar vocês para participarem do meu curso Entenda a Corrupção. Eu sempre falo sobre esses temas da corrupção, da impunidade.
Eu tenho uma série de lives, uma série de comentários que eu faço, vídeos sobre isso. Estão todos gratuitos nas minhas redes sociais, porque essa é a minha causa. Agora, eu sou professor há mais de 10 anos nesse tema, e quando eu saí do Ministério Público, eu decidi primeiro exercer a profissão mais nobre de todas, que é a profissão de professor. Lancei esse curso Entenda a Corrupção para quem quer ter um conhecimento organizado, sistematizado, em cima de números, evidências, com textos de apoio. Então, esse curso está disponível para você que quer entender melhor a corrupção, por que os grandes escândalos como o Mensalão, o Petrolão, impactam tanto o nosso país, especialmente impactam a democracia. Eu ensino lá quais são as saídas, como que países viraram a página contra a corrupção, como que você pode falar sobre corrupção e política com amigos, com familiares, num momento polarizado. Fala o que polariza as pessoas, de acordo com o estudo do Jonathan Haidt, como a gente pode ter conversas sobre assuntos sensíveis com base em estudos das escolas de negociação de Harvard, como você pode conversar, especialmente nesse momento tão difícil e polarizado, como você pode estabelecer conexões emocionais para persuadir alguém nesses assuntos mais complexos. Então tem tudo isso lá no meu curso Entenda a Corrupção, que você encontra no link na bio, lá no meu perfil. Tem a minha série de links, a gente chama de Linktree, lá no meu perfil do Instagram. Lá você encontra, ou entrando na minha página, deltandalagnol.com.br, a minha página oficial, você vai encontrar lá também. E nesse mês eu estou com um desconto promocional que eu nunca dei, de quase 30%, 28%. Então, se você gosta desse assunto, se você quer entender melhor, se você quer conversar com a autoridade de segurança sobre esse assunto com familiares, parentes, amigos, um assunto que sempre está nas rodas desde o Mensalão 2005, está sempre presente em todas as campanhas eleitorais. Entra lá e, de uma vez por toda, conheça esse assunto para você poder nos ajudar a transformar o Brasil e para você ter esse conhecimento que nos ajuda muito a afirmar a posição, colocar a nossa posição. O segundo assunto que eu queria comentar, Roberto, eu vi que você evitou mencionar o nome da pessoa que disse não se faz copa com hospitais. Pessoal, vão lá pesquisar. Quem disse não se faz copa com hospitais e depois deixou uma falta de hospitais em prol de essas obras megalomaníacas, várias delas que propiciaram desvio de dinheiro público, como depois a Lava Jato comprovou. Não se faz copa com hospitais. Que absurdo. Agora, eu quero expressar minha solidariedade em relação a você, Roberto, em relação a todo o mundo da Jovem Pan, que tem se refreado em falar o que tem que ser dito, tem se refreado na sua liberdade de expressão. E, gente, esse freio que o Roberto Mota está tendo em relação a determinadas expressões, comentários, que a Jovem Pan está tendo, que o Caio Coppola está tendo, ontem eu fiz uma live com o Caio Coppola, é um freio absurdo. E é genuíno deles. Eles entraram em contato comigo antes das lives. O Caio Coppola, o Roberto, dizendo, olha, a gente tem que cumprir algumas regras, a gente não pode falar, a gente tem que ter esse cuidado, senão podem derrubar a gente, pode cercear mais ainda o que a gente já está cerceado. Gente, isso é um absurdo. Liberdade de expressão é um direito constitucional e, mais do que um direito fundamental, ela é ainda um pilar da democracia. Por isso que todo mundo que fala sobre liberdade de expressão, todos os autores de direito constitucional que ensinam sobre a Constituição, eles falam que a liberdade de expressão tem primazia constitucional sobre os outros direitos fundamentais, sobre todos os outros direitos fundamentais, por mais importantes que sejam, a liberdade de expressão tem uma primazia. Por quê? Porque, além dela ser um direito fundamental, ela é um pilar da nossa democracia. Você não faz democracia sem livre debate, sem aperfeiçoamento das ideias. O Holmes, dos Estados Unidos, chamava do livre mercado das ideias. A gente precisa de um ambiente que a gente possa nos expressar, inclusive para que a gente possa ter eleições justas, com o livre debate das ideias, com a defesa dos dois lados. Então, eu quero expressar minha solidariedade em relação a você, Mota, em relação a todo o pessoal da Jovem Pan, ao Caio, que tem tido a sua liberdade de expressão cerceada, e dizer que isso é muito prejudicial, não só porque você cerceia determinadas expressões, falas, comentários, mas porque quando você traz uma ameaça de punição sobre as pessoas, elas passam a se refrear e ter medo. O que eu posso falar? Eu posso falar isso, eu posso falar aquilo. É aquilo que os autores que falam sobre liberdade de expressão chamam de chilling effect. É um efeito congelante sobre um direito fundamental, sobre algo essencial, um direito humano básico da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da gente poder expressar livremente nossos pensamentos, nossas ideias, claro que sem ferir o próximo, claro que sem caluniar, difamar, mas a gente expressar, especialmente num momento eleitoral, isso é ainda mais precioso para o país, para a sociedade. E eu estou defendendo aqui não pessoas, eu estou defendendo o ambiente saudável para a democracia, o ambiente saudável para o nosso Estado de Direito, para o nosso país. Então, expresso a minha solidariedade e encerro dizendo, Mota, você tem aqui um fã, um admirador, é uma honra tremenda para mim estar fazendo essa conversa com você, levando
tua visão, tua perspectiva, tua opinião para as pessoas que nos seguem lá no Instagram. E por isso eu quero pedir para todo mundo, se você não segue ainda o Mota, entra lá, clica aí no Mota, deixa o seu like, siga o Mota, porque é alguém que sempre traz perspectivas, pensamentos, reflexões muito boas sobre a área de segurança pública e comentários políticos muito pertinentes sobre todas as áreas. Então, não deixa de seguir, aproveita e, Mota, fica aqui o meu agradecimento por você ter disposto o seu tempo para trazer informações, visões, perspectivas, análises para o conhecimento do público aqui que me segue. Fica meu agradecimento, meu registro da admiração. Muito, muito, muito obrigado, Mota. Eu que agradeço, Deltan, uma honra. Espero voltar aqui outras vezes. Agradeço a todo mundo que está assistindo a gente. Estou vendo que muita gente está assistindo a gente, também está assistindo a live do presidente. E é para lá que a gente vai. Muito obrigado e a gente se vê em breve, então. Show de bola. Grande abraço. Abraço, pessoal. Tenha um ótimo dia. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, Evandro, Sebastião, Cristina. Isso aí, pessoal. Legal, Janice. Que bom que você gostou da nossa live. Pessoal, obrigado. Obrigado, Fred. Legal. Obrigado, Lucimar. Grande abraço, pessoal. Ótima noite.